Bom, pessoal, boa noite. Vamos iniciar a aula, já que vocês receberam todo o material. Quero começar a falar alguma coisa aqui sobre o layout, que é o nosso assunto em todo o módulo 3. Aí. Bom, nesse modelo de intervenção que nós paramos aqui na aula passada, nós temos aqui que analisar a situação, entender as ações ou definir as ações, fazer um projeto de transformação, implantar e entender a motivação. Qual é a motivação? A motivação para fazer o quê? Chegar a algum resultado, esse resultado tem que estar determinado. Não dá para ficar querendo adivinhar ou achar alguma coisa. Então, nós temos que definir alguns conceitos antes da gente começar a fazer, analisando a situação. Quando eu entendo essa motivação, que é o meu resultado que eu procuro, eu tenho que ter uma motivação definida. Aí aparecem os problemas que vão se tornar oportunidades. Qual que é o objetivo do planejamento estático Fabril? Criar um plano de projeto que entregue à organização o tipo de layout mais adequado. Volume de produtos pode ser a variedade de produtos, volume, quantidade, variedade, produtos diferentes, quantidade de produtos diferentes, expectativas estratégicas de organização, aonde que a organização quer chegar dentro da criação de um projeto de layout. E quais são as suas expectativas, né? O que ela precisa fazer, o que ela precisa determinar para que possa ter um resultado. E o que tem que ser feito para poder ter esse objetivo realizado, processo realizado, para ter um plano de projeto realizado. Agora nós vamos olhar aqui alguns tipos de layout. Eu tenho duas situações, processos produtivos, que é volume e variedade, volume e variedade, ó, no eixo de volume, eu tenho um eixo de variedade, x e y. Quando eu tenho um volume alto, porém uma variedade baixa, eu tenho um fluxo em linhas. São processos contínuos. Volume alto, variedade baixa. Quando eu tenho volume e variedade média, eu posso fazer uma linha, posso fazer batelada e posso fazer alguns fluxos contínuos. Agora, quando eu tenho alto e alto, eu tenho que fazer um fluxo flexível. Quando eu tenho volume alto e variedade alta, eu tenho que ser flexível para poder trocar o processo da produção. Ao contrário de variedade baixa e alto volume. Quando eu tenho baixo volume e grande quantidade, eu tenho que fazer o negócio da continuidade, não pode parar, porque a variedade é baixa, mais o volume alto. Agora, quando eu tenho alto e alto, eu tenho que fazer um fluxo flexível e desempenhar um processo de produção que também permita volume alto. A variedade alta e o volume alto é um grande problema que nós temos nas organizações. Por isso que vocês, engenheiros, têm que correr atrás disso daí. Aqui, ó, os tipos de layout, volume e variedade novamente. Ó, volume e variedade. Volume baixo e variedade baixo, eu posso fazer um arranjo físico posicionar. Ele não precisa ser fixo, ele pode ser posicionado. Agora, volume alto, com um arranjo físico por produto, por linha ou por flow. Quando eu tenho volume médio, variedade média, eu posso fazer um arranjo físico celular,
um arranjo físico modular. Posso modular ele ou fazer células. E se eu tiver alta variedade, com volume baixo, eu preciso fazer um arranjo físico para processo funcional. Eu tenho alta variedade, mas volume pequeno, então eu tenho que fazer de alguma coisa para que eu possa trocar apenas algumas coisas lá no volume, ou mexer, ou readequar, para poder fazer uma troca rápida, devido à variedade. Quanto maior o tempo de troca, maior o custo de processo. Então, está aqui, ó, alguns tipos de sistemas de manufatura vezes os tipos de indústrias por produto. Então, eu tenho lá encomenda e as commodities. As commodities são aquelas situações onde eu tenho a venda por grandes quantidades, mas olhando aqui, ó, layout de posição fixa. Qual vai ser? Aeroespacial, construção de navios, equipamentos pesados e máquinas e ferramentas. Agora, um layout funcional, medicamentos, motocicletas, químicos especiais e até uns elétrons. Um layout de linha, automóveis, pneus, produtos de aço e químicos. Um layout de linha dedicado a containers, cervejas, petróleo e o aço. E um layout de processo contínuo, que é os produtos florestais. Então, a gente tem que entender que a indústria ela vai trabalhar ou sobre encomenda ou sobre commodities, dentro de um sistema já de manufatura pré-determinado, desses 5 níveis de layout. Layout fixo ou posicional. Esse layout, ele é um layout que é um recurso que ele se organiza em torno de objetos que é fabricado, em torno de serviço, em torno da pessoa que está sendo atendida. Então, ele pode ser fixo ou posicional. O que seria posicional? Aí você pode mexer, mas posiciona e depois altera. Qual que é o objetivo no planejamento? Otimizar a localização dos centros de recursos ao redor do produto. E principais parâmetros, que é o azul lá, os centros de recursos, pontos de localização, requisitos de localização de recursos. Tudo isso vinculado ao processo produtivo do tipo projeto. O layout fixo, volume e variedade. Olha lá. O layout fixo, ele adequa-se a produtos em lotes unitários e de grandes tamanhos ou baixa mobilidade. Por exemplo, eu tenho peças pesadas, onde eu tenho baixo volume e grande variedade. Então, a construção civil, navio, aviões, turbinas e geradores. Baixo volume, mas a variedade é grande lá. Então, tem que fazer com que alguma coisa possa melhorar o desempenho do meu layout. Quais são as vantagens e as limitações do layout fixo? As vantagens. Pequena movimentação de materiais, que é tudo próximo, tem que ser próximo. Permite enriquecimento de tarefas. Quanto mais você faz a mesma coisa, melhor vai ficar o seu trabalho. Favorece o trabalho em times, né? Criar células de trabalho fixas. Alta flexibilidade de processo e produto. Faço por partes, o navio construo por partes, o avião também. Centros de trabalho quase autônomos, ou seja, determinam a rapidez. Quais são agora as limitações? Grande movimentação de pessoas e equipamentos, porque são coisas pesadas. Grande necessidade de supervisão, tem que ficar em cima, porque a maioria são produtos unitários. E um vai depender de outro para dar sequência. Posicionamento de equipamento e pessoas pode ser inseguro, não ergonômico ou ponto prático. Ou seja, uma hora vai estar num lugar, outra hora vai estar em outro, e de um jeito e de outro jeito. E baixa utilização do equipamento, ou seja, o maior tempo vai ser de movimentação.
Tamanho do lote, ó. Tipos de layout por volume e variedade. Tem o tamanho do lote e variedade de peças. Quando eu tenho um tamanho do lote baixo, porém, aliás, alto, porém, e a variedade baixa, eu tenho um arranjo físico por produto. Eu vou trabalhar acima do produto, porque o lote é alto, porém a variedade é baixa. Então, eu vou fazer uma especificidade no produto. E posso também ter um arranjo físico posicional. Agora, quando eu começo a fazer, eu ter um tamanho de lote médio e variedade de peça médio, eu posso ter um arranjo físico celular, modular ou fractal. Mas é mais comum o físico modular e celular. E quando eu tenho uma variedade alta, o tamanho de lote pequeno, tem um arranjo físico por processo funcional. Por quê? Eu tenho uma quantidade baixa de peças, porém com bastante variedade. Então tá aqui, ó, layout por produto, em linha ou flow shop, chama. As linhas são estabelecidas em função do fluxo do produto. Então tá lá as linhas, ó. O roteiro do produto define a alocação das máquinas na linha. Onde ele vai passar, o roteiro onde ele vai passar, A, B, C, D e tal. Adequado aos tipos de processos em linha e contínuos. Cada produto, ele tem uma linha dedicada a ele. E isso aí é inflexível. Observe que nas linhas que são estabelecidas em função do fluxo do produto, ó, eu tenho a linha a D e E, depois eu começo com a B. E assim vai até a F. Ó. Quais são as vantagens do layout por produto em linha ou flow shop? Taxas mais altas de processamento, menor custo em estoques, menor tempo perdido em setups e transporte de materiais. Eu tenho, quando eu faço um layout por produto e ele tem uma baixa variedade, vou ter poucos setups, porque eu tenho poucas peças. Desvantagens, necessariamente, ou necessidade de reprojetar, fazer frequentes reprojetos para produtos com vida curta. Faço lá um tipo de material que vai utilizar pouco no mercado. Então, vou ter que fazer reprojeto aqui lá. Não consigo ter flexibilidade e a utilização dos recursos quando os volumes são pequenos. O problema central em arranjos flow shop é obter o equilíbrio na utilização dos trabalhadores e equipamentos em todas as operações. Ou seja, deve-se agrupar operações em conjuntos que tomem aproximadamente o mesmo tempo. Linhas de produção podem ter ritmo ditado externamente, por exemplo, automóveis, ou internamente, eletrônicos de tamanho pequeno. Alguns exemplos, né, de ritmo ditado externamente. Indústria automobilística. Peças adicionadas ao longo da linha de montagem. Esteira dita o ritmo. Então, eu tenho que colocar lá, no ritmo da esteira, vai ser o ritmo da peça mais demorada. É ela que determina a velocidade da esteira. Agora, um exemplo de ritmo ditado internamente. Montagens, trabalhos manuais. Ó. O operador que dita o ritmo. Ele faz e vai dando sequência. Layout para produto, volume versus variedade. O layout para produto, ele vai se adequar a sistemas produtivos de grandes volumes e baixa variedade, que é o melhor de todos, né? Grandes volumes, baixa variedade, você vai ter baixos setups e ganhos de produtividade. Então, tem volume, um produto, e pode ser alimento, automóvel, computador, supermercado e aeroporto.
Algumas características das linhas de produção. Equipamentos de movimentação, esteira, correia, carrinho e a parte manual. O ritmo, ele pode ser determinado ou indeterminado. A extensão, que é o número de estações de trabalho, quantas forem necessárias, e quais são os tipos de estações, posicionamento dos trabalhadores, e o nível de automação. Uma linha autônoma auxiliada ao manual. Esse vai ser o linha de automação. Ela pode ser autônoma, né? Pode se movimentar sozinha, ela pode ser auxiliada, tanto autônoma como manual, ou pode ser só manual. E a interação entre trabalhadores, ela pode ser inexistente, pode ser variável e pode ser um trabalho em grupo, ou seja, a linha seriada. Cooperação em linhas de produção. Qual que é a melhor opção? Eu ter esse sistema primeiro versus o outro, vezes isso aqui, qual que é a melhor opção? Olha só, outro desenho. Qual a melhor opção? Eu tenho que entender a questão da produção. Eu tenho os estágios, a cada 15 minutos sai uma peça. 2 a cada 30 minutos sai uma peça. Então, tem que ter todo o conhecimento da linha de produção. Os tipos de layout agora, por volume e variedade. Tamanho do lote, alto, médio e baixo, variedade de peças, baixo, médio e alto. Variedade baixa, tamanho do lote, alto. Eu tenho arranjo físico por produtos, linha FLAW. Depois eu tenho para médio o arranjo físico celular e modular. E para variedade de peças alta, eu tenho arranjo físico fractal e por processos funcionais. Então, tudo está envolvido em relação à variedade e em relação ao volume. Um layout celular agora. Ele procura aliar a flexibilidade do layout por processo à simplicidade do layout em linha. Funcional processo, está lá. Ele tem alguns interrompimentos, mas ele funciona. E os produtos em linha, ele dá sequencial. Então, tem que escolher aquilo que eu acho que é importante. Um layout de funcionamento ou um layout de produto para trabalhar em linha. Qual a definição do layout celular? Também chamado layout em grupo, consiste na dedicação de grupos de máquinas, equipamentos e trabalhadores a famílias de peças ou produtos. Qual que é o objetivo? Otimizar a formação de famílias de partes e máquinas, dimensionar o número de máquinas de cada tipo em cada célula. Fazendo o quê? Um estudo de processo para poder formar uma família de máquinas que possa comportar o maior número de processos daquele produto. E entender o quanto tempo eu vou ter de processo para cada máquina que esteja atuando. Quais são os principais parâmetros? Roteiros, lista de materiais, lista de máquinas, tempos, capacidade, demanda e habilidades da mão de obra. O layout celular ele é muito utilizado na indústria automobilística, porque ele reflete, se for um layout de esteira, né,
o quanto que nós temos a produção de uma peça em cada minuto, ou segundo. Ele aplica princípios de tecnologia de grupo à produção, ou seja, deseja-se formar equipes de trabalhadores, mais equipamentos, para produzir famílias de produtos. Trabalhadores são multifuncionais dentro da célula, sendo inteiramente responsáveis pelo resultado. Se eu tenho uma célula de 10 máquinas, eu vou precisar de 10 operadores ou menos. Mas, se eu tiver 10, todos têm que estar habilitados para as 10 máquinas. Então, via de regra, semanalmente, eu vou trocando os operadores para que eles sejam multifuncionais. E vou treinar alguns outros operadores para que, numa eventual necessidade, eu já ter o posto de trabalho preenchido. No layout celular, volume e variedade. Lá tem uma condição de volume média, normalmente são volumes médios, uma variedade boa. O layout celular adequa-se a sistemas produtivos de médios volumes e médias variedades. Calçados, autopeças, mobiliário, utensílios e bancos. Poucas mudanças, que poucos volumes também. Alguns requisitos básicos para eu poder ter um layout celular. Olha lá. Primeiro, sistema de médios volumes e média variedade. Aí já compensa pensar no layout celular. Possibilidade de formar famílias de peças e produtos, ou seja, trabalhar com peças parecidas ou similares, para não haver tanta troca de ferramenta, não haver tantos setups nas máquinas principais. Dispor de diversas máquinas no mesmo tipo, tornos, fresas, retífica, máquinas CNC. Máquinas podem ser movimentadas. Se eu tiver essa opção, eu tenho que trabalhar com máquinas leves, tudo com roda e trava, né? Capacidade ou disponibilidade para trabalhar em grupo, sempre. E a demanda razoavelmente estável, volume e variedade, ou seja, eu não posso pegar um layout celular que hoje eu tenho um volume e daqui 10 dias eu tenho um outro volume. Então, tem que ser mais ou menos balanceado. Algumas vantagens do layout celular. Grande utilização do equipamento. Baixa ociosidade, ou seja, a máquina roda todo o tempo, ela está disponível. Favorece grupos, multitarefas e visão do produto. Ou seja, você consegue trabalhar as pessoas no seu grupo de trabalho, fazer que eles sejam habilitados nas multitarefas e rapidamente consegue enxergar o produto pronto. Isso vai conceder uma venda, uma entrega rápida para surgir o faturamento. Olha lá, maior controle do sistema e confiabilidade de entregas. E a boa combinação de flexibilidade e integração. Agora, eu vou ter algumas limitações, eu vou precisar treinar bastante o pessoal. Então, tem um alto custo no treinamento. Requer máquinas pequenas e móveis. Pode requerer duplicação de máquinas. Se eu tiver, por exemplo, uma fresa ferramenteira que tem um tempo maior de processo anterior ou posterior, eu tenho que duplicar essa máquina para poder conseguir dar o fluxo contínuo no layout. Células de manufatura metal mecânica agora. Eu tenho torno, fresa, furadeira e retífica. Torno, prensa, retífica. Torno, furadeira, prensa, retífica. Agora o escritório. Tenho ilhas e sistema de U.
E o objetivo é que todos fiquem de costas, no sistema DIU, que as pessoas fiquem de costas para o seu amigo, para que ele não interfira no seu trabalho. As ilhas, elas têm separadores, onde você não consegue visualizar o amigo. Agora, tipos de layout por volume e variedades, no arranjo físico modular. Então, falamos do arranjo físico por produto FLAW, falamos do arranjo físico celular, agora vamos falar do arranjo físico modular, que é variedade de peça média, tamanho de lote médio. Não é muito convencional. Proposto recentemente, em 98, a aplicação ainda pouco conhecida e utiliza-se da combinação de módulos de arranjo físico para definir o layout. Alguns tipos de módulo lá. O módulo Flowline, que é o contínuo. O módulo Flowline ramificado, que eu posso abrir duas situações de trabalho. O módulo celular, um pouco confuso. O módulo centro de usinagem, que eu vou somando. O módulo funcional, onde eu passo as peças dentro de algo fixo. E o módulo fluxo padronizado, né? Que é onde tem um padrão já pré-estabelecido. Agora eu tenho um arranjo físico fractal. Vamos conhecer. Também é não convencional. Proposto recentemente, aplicação ainda pouco conhecida, apresenta o conceito de células fractais, as quais trabalham como mini-fábricas. O conceito de célula de layout fractal, ele abrange os conceitos da indústria antiga, onde tudo se terminava, tudo que precisava fazia-se dentro da própria indústria. Então, eu monto, nesse tipo de layout, várias células onde eu tenho um produto com diferentes operações terminar. Eu tenho células de igual capacidade, balanceada por produto, e células com compartilhamento. Alguns tipos de layout por volume e variação, olha lá. Então, agora eu tenho variedade de peça alta, que é o arranjo físico por processo e funcional. Vamos conhecer. O processo ou job shop, né? As seções recebem os nomes das funções ou processos que executam ou das máquinas e equipamentos que fazem essas funções e processos. E ele é flexível. Eu tenho lá corte, prensa, furação, tornos, lixa e acabamento. Então, todas as operações estão ali, ó. No caso por processo, eu faço o agrupamento das funções. Olha, a função A de corte, a função D lá de tornos, a B, que é só prensa, que é muito mais rápido, a função E, que é lixar, acabamento, que é o final, e a função C, que é furação. Então, vejam que são reagrupados de forma intencional. Cada produto flui entre as seções de acordo com o seu próprio roteiro de produção. É relacionado aos processos de produção, job, é trabalho, né? E em bateladas, trabalho por lotes. Alguns conceitos do layout funcional. Definição, né? Também conhecido chamado layout por processo, ele consiste na formação de departamentos ou setores especializados em determinadas tarefas. Qual que é o principal objetivo do planejamento? Aproximar setores com maior intertráfego para minimizar a movimentação de materiais. Principais parâmetros:
volumes, preferências entre setores, custos de movimentação, distâncias, restrições ambientais. O layout funcional, ele adequa-se a sistemas produtivos de baixos volumes e altas variedades. Tenho lá baixo volume, alta variedade, maquinário, impressos e hospital. Quais são algumas vantagens? Flexibilidade, ajuste rápido a diferentes mix de produção, importantíssimo isso daí. Maior utilização dos equipamentos também, disponibilidade, né? Não requer duplicação de máquinas, baixa ociosidade, baixo investimento. Flexibilidade de processos e mix estática, né? E flexibilidade de produto, dinâmica. Ou seja, o meu processo, ele normalmente ele não altera, porém o produto sim. Agora as desvantagens. As taxas de produção inferiores, maior incidência de setups, que é a perda de tempo produtivo, tempo morto, né? Planejamento e controle de produção torna-se mais complexo, eu vou ter que ter maior controle, tempos de produção normalmente longos, altos estoques intermediários entre um e outro, entre um equipamento e outro equipamento, baixa integração entre as atividades, não consigo desenvolver treinamento funcional entre todos os operadores, e processos são intermitentes. Para manter o layout atualizado, a empresa deve considerar perfil histórico de produtos e serviços prestados, custos indiretos altos, movimentação, estoques de supervisão. Então, essas desvantagens têm que compensar todas as situações do produto. Planejamento do projeto. Está lá. Gerenciamento do projeto. Eu tenho aqui um PDCA, né? Então, vamos entender embaixo. Ó. Um projeto é um empreendimento temporário, seguindo a orientação do plano estratégico da empresa, e com o objetivo claro de criar um produto ou serviço bem definido. Quando eu crio um projeto, eu vou ter que criar um layout. Então, tem lá o processo de iniciação, processo de planejamento, onde eu vou precisar fazer um projeto, alguma coisa que tenha controle, e execução. E depois, encerrar. Quando nós estamos falando aqui em projeto, eu quero anunciar em relação ao layout. Se eu faço um projeto de alguma coisa na fábrica, eu tenho que entender que eu tenho que fazer esse projeto, iniciar, lá, no início, planejamento, execução, controle e fechamento. Então, eu tenho que ter, já num projeto de um layout novo de algum recurso, eu tenho que entender que esse projeto tem que ir até o fim. Eu gostaria que vocês dessem uma lida a partir do slide 52, que é o planejamento do processo, do projeto. Ele vai até o slide 72, onde que faço uma missão de instalação. Porque na semana que vem nós vamos fazer uma atividade, onde vocês vão desenvolver tudo que foi visto até agora. Nessa unidade 3, nós falamos só sobre layout. Nós tivemos a introdução, porque o layout, tudo lá nas aulas anteriores. Tá certo? Eu vou estar enviando para vocês um exercício lá no portal, para vocês desenvolverem e me entregar. Isso vale nota. Ok?
Então, gente, é isso aí. Mais uma vez, não houve adesão à aula, ao vivo, mas estou gravando, estou colocando no portal. Semana que vem a gente volta a se falar, já com o exercício na mão. Toda atividade vai ser colocada no portal, nós recebemos um tutorial da direção da escola para poder colocar lá e vocês tenham acesso. Peço a vocês que olhem, desmembrem lá, se for questionário, eu vou ainda determinar como eu vou colocar essa atividade. E depois vocês têm que fazer as atividades que estão no portal e depois a prova final. Eu puxei, mandei no e-mail de vocês tudo que é relacionado à turma de vocês, que é uma turma pequena. Eu estou observando que eu tive só uma resposta de uma aluna, que eu não me lembro o nome, mas eu vou verificar isso já e vou mandar essa aula lá para vocês. Ok? Então, essa aula foi gravada e agora eu estou finalizando a gravação.